Metodologia para alunos com deficiência auditiva. Parte 1. A deficiência auditiva. Vamos começar a nossa aula refletindo o que é uma deficiência auditiva. Obviamente, nós sabemos, são as pessoas surdas, mas como que nós trabalhamos, qual é a metodologia, qual a melhor metodologia, a melhor forma para trabalhar com esses alunos? A primeira coisa, sem dúvida nenhuma, é nós conhecermos o grau de deficiência dessa audição. Principalmente, isso é muito importante, nós precisamos saber se essa criança, se esse adulto, ele ficou surdo ou ele nasceu surdo. Essa diferença é fundamental. Por quê? Por causa da aquisição da linguagem. Se a pessoa, se a criança ouvia e durante um processo ele perdeu essa audição, ele adquiriu antes disso a linguagem, a audição, o processo de fala. Então, o tratamento com esse tipo de aluno é específico. Eu posso dizer que seria mais fácil, ele é mais maleável. Porém, se o aluno, se essa criança nasceu com problema de surdez, ele já nasceu surdo, ele não teve contato com a língua, com a linguagem falada, o processo cognitivo dele todo é diferente e tem que ser repensado. Um exemplo bem básico para a gente poder refletir, por exemplo, os surdos de nascença, que não tiveram contato com a linguagem oral, eles não usam, por exemplo, as preposições, eles não entendem o processo da preposição. Então, na hora de falar, na hora de escrever, na hora de traduzir um texto, a coisa vai ficar um pouquinho mais diferente. Vamos acompanhar esse raciocínio lendo essa tela, vejam lá. Quais são as formas de aquisição da surdez? Então, nós precisamos conhecer, sem dúvida nenhuma, o período de aquisição. Saber se foi congênita, nasceu surdo, ou se ela foi adquirida. A surdez adquirida também precisa ser analisada se ela foi pré-lingual ou pós-lingual. O que significa isso? Se ele ficou surdo antes de aprender a falar e ouvir ou depois. Por que essa diferença? Exatamente porque nós havíamos comentado. Esse contato com a língua faz com que o entendimento, que a comunicação fique diferente. As causas também são importantes. As causas podem ser pré-natais, perinatais ou pós-natal, a causa antes, durante ou depois do nascimento. E um outro detalhe importante é a localização ou tipo de perda auditiva, se ela é condutiva, neurosensorial, mista ou central. Por que é interessante nós conhecermos esses processos? Para saber os recursos possíveis e utilizados. Então vamos lá. Vamos começar do começo, lá vou eu com as minhas metáforas, com as minhas repetições, com os meus pleonasmos, começar do começo. Eu preciso, sem dúvida nenhuma, conhecer esse meu aluno surdo e saber quando que o processo da surdez aconteceu. Vejam, a família, o médico, o acompanhante ou a pessoa que vai fazer o contato conosco, vai trazer essas informações para a gente. Se não trouxer, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, perguntar e saber, porque há diferenças de tratamentos e de acompanhamento conforme a condição do aluno. Na escola, nós vamos receber alunos totalmente surdos ou parcialmente surdos. Esses alunos podem fazer uso de aparelhos, de recursos, de tecnologia, de implantes, dependendo de cada caso. E nós, como profissionais da educação que vamos tratar com ele ou tratar com pessoas que tratem com eles, precisamos saber disso. Por exemplo, se há um implante, qual é o tipo de implante, qual é a forma de utilização, qual é o manuseio do aparelho, como que isso deve ser feito, se é criança pequena, se é criança grande, enfim. Nós primeiro precisamos conhecer quem é esse aluno para depois disso sabermos quais são as formas, quais são as melhores maneiras de trabalhar com ele. Vejam, a princípio, quais são as diferenças dos alunos que possuem surdez. Vejam aqui nessa classificação.
classificação da audição. A classificação da audição se dá por decibéis. Então, nós temos as pessoas ditas que têm audição normal, que seria entre 0 e 15 decibéis. Tem uma surdez leve, de 16 a 40, a moderada, de 41 a 55, a acentuada, de 56 a 70, a surdez severa, de 71 a 90, e a profunda, que é acima de 91 decibéis. Esta classificação, é óbvio, quem vai nos trazer é um médico, é um profissional capacitado. O que você vai fazer? Vai pedir para o seu aluno, para o familiar desse aluno, trazer para você essa avaliação. Mas, professor, eu não sei, não entendo o que vai acontecer com isso. Veja, conforme o grau do aluno, da surdez que o aluno apresenta, nós vamos fazer trabalhos diferenciados. E existe um porém por trás disso tudo também. A gente que trabalha na escola, que tem contato com muitas crianças, eu tenho, por exemplo, alguns alunos surdos, mas que ouvem, que a surdez dele não é profunda, eles escutam um pouco sim, ou precisam usar aparelho. Mas alguns alunos não gostam de usar o aparelho. Eles acham que atrapalha, eles acham que vai haver algum preconceito, então eles não usam, eles escondem, eles perdem, eles estragam, enfim. E para essa criança ouvir seria melhor. Tem outros surdos, por exemplo, que ouvem alguma coisa, mas preferem dizer que não, porque ele se protege atrás de uma surdez maior. Meninos, meninas, há vários casos de acompanhamento, por isso que nós precisamos ter esse parecer técnico. Claro que, tendo este parecer, nós vamos fazer uma anamnese. O que é isso? Uma ficha com todos os dados, com todas as considerações dos pais, dos profissionais que atendem esse aluno e do próprio aluno, sim. Eu preciso saber, por exemplo, se o aluno gosta ou não gosta de usar o aparelho, se ele precisa sentar mais perto ou mais longe, qual é o lugar que ele se sente melhor, qual é a forma como ele gosta de ser chamado, de ser tratado. Então, eu tenho que levar em conta as considerações do aluno, sem dúvida nenhuma, mas eu não posso me basear apenas nisso, eu preciso ter todo um parecer técnico profissional e também, paralelo a isso, também um familiar, para saber como que é o comportamento desse aluno em casa, na família, com os amigos, com os outros, como que ele é tratado, como que ele é visto. Por que eu preciso ter esses parâmetros? Para daí começar a tomar as decisões de qual é a melhor metodologia para ser usado. Então vejam, quando eu tenho um aluno com uma necessidade especial, neste caso com surdez, com uma deficiência auditiva, primeira coisa que tem que ser feita, eu tenho que ter o parecer médico, técnico, profissional, eu tenho que ter o parecer familiar das pessoas que convivem, irmãos, mães, parentes, avó, enfim, amigos mais próximos, e eu tenho que ter o parecer do próprio aluno, para daí, então, tomar as devidas decisões, as tomadas de decisões das metodologias, das técnicas, das formas para trabalhar melhor com esse aluno. Essa é a grande e a melhor dica que a gente vai começar a construir quando nós fizermos esse nosso atendimento com esse aluno.